A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 28. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Eu avisei vocês que os fariseus e os saduceus iam perturbar, perseguir, incomodar o Senhor Jesus. Que eles iam estar sempre no pé. Quem são os fariseus e quem são os saduceus? Os religiosos. A diferença entre eles era doutrinária e econômica. E também tinha a ver com a função deles. Os fariseus ficavam mais em Jerusalém e no templo. Os saduceus, eles eram mais ricos, mas também eram mais cruéis, implacáveis. E os saduceus não criam na ressurreição. Eles criam apenas no Pentateuco. O que a gente estudou no primeiro semestre. Eles criam no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, Números e Deuteronômio. Já os fariseus, eles criam em toda a Bíblia, a lei e os profetas. Então, assim, do ponto de vista doutrinário, os fariseus tinham maior entendimento. Mas, em compensação, os saduceus tinham mais influência. E por ser um número menor, eles tinham também mais dinheiro. O que importa isso para nós? O que importa é que eles eram religiosos. O que importa é que eles eram soberbos. O que importa? Que eles eram sepulcros caiados. Eles eram raça de víboras. O que o Senhor Jesus fala deles é que eles seguiam e agradavam os homens. Eles ensinavam a tradição dos anciãos, a tradição dos homens, doutrinas humanas. Eles eram religiosos, apegados a rituais, e eram assim com o governo. Eles eram assim com Roma. E quando eles viam alguém como o Senhor Jesus, assim, né, que poderia ser o Messias, eles queriam sufocar, descredibilizar, caluniar, difamar e, se possível, matar, fazer com que a pessoa desaparecesse, porque eles queriam que a religião se mantivesse daquela forma, porque já havia um lucro, já havia uma influência, enfim, estava tudo dominado por eles, né? E alguns eram piedosos, alguns liam a Bíblia, né? E acreditavam de verdade nas Escrituras e ansiavam pelo Messias, pela libertação de Israel. Mas eles já viviam uma religião muito mais política do que mesmo piedosa e de acordo com as Escrituras. E por isso que eles viviam no pé de Jesus, viviam perseguindo Jesus, porque Jesus era uma ameaça para eles. E nós sabemos que quando a religião dá as mãos para o governo, né, para a política, para as riquezas, enfim, para os reinos deste mundo, ela se afasta do reino de Deus, do reino dos céus. E é isso que eu acho que é importante falar sobre os fariseus e os saduceus. E entre eles brigavam, eles discutiam, tinha altas contendas teológicas entre fariseus e saduceus. E eu já expliquei, já temos vídeo sobre o Sinédrio, havia também uma competição, assim, eles viviam alternando a presença deles no Sinédrio, que era o órgão máximo de legislação
e julgamento, vamos dizer. Quem estava presidindo o sinédrio, se o sumo sacerdote era fariseu ou era saduceu. Então, é tudo influência, poder, autoridade, é tudo uma coisa humana. E a gente percebe a forma como eles abordavam Jesus, a forma como eles abordavam João Batista, quer dizer, todos aqueles que eram verdadeiramente de Deus eram uma ameaça para fariseus e saduceus, porque o povo ia ser liberto. O povo ia ter seus olhos abertos e eles não queriam isso. Eles queriam o povo cego, acorrentado, preso aos rituais, aos sacrifícios, às ofertas, ao jugo pesado, às cargas pesadas, né? Carregando fardos pesados demais que eles não moviam nem com o dedo mínimo. Então, isso era o que o Senhor Jesus falava. E agora, tu tá vendo que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus. Então, aqui a gente tem os dois grupos juntos, unidos, para quê? Olha o que o texto bíblico diz. Tentando-o. Lembra que no outro capítulo era acusando, né? Então, eles pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Que eu digo, a classe, a autoridade, o refinamento, a elegância, mas a firmeza, o poder do Senhor Jesus, que calava a boca deles. A gente já viu no outro capítulo e em outros capítulos que eles estão sempre querendo um sinal. Mas quando Jesus faz um milagre, eles criticam. Quando Jesus expulsa um demônio, eles dizem que é pelo maioral dos demônios. Quer dizer, eles não queriam nada de verdade. Eles queriam perturbar e encontrar uma brecha para acusar o Senhor Jesus, prendê-lo e matá-lo. Então, qual é o sinal que eles queriam? O sinal do céu. E Jesus diz o quê? O sinal que vocês vão receber é o sinal de Jonas. Arrependam-se. Se convertam dos seus maus caminhos. E aí Jesus fala, geração perversa e adúltera. Nós já vimos nos outros, né? Uma geração má e adúltera. As palavras são sempre muito fortes, muito contundentes contra os fariseus e os saduceus. E eu já compartilhei com vocês em vários vídeos, inclusive bem no início do canal, o quanto isso me chocava e me gerava uma estranheza quando eu, adolescente, lendo a Bíblia, lendo os evangelhos. Eu me batizei com 12 anos, então eu amava o Senhor Jesus, a sua mansidão, a sua bondade, a compaixão, a misericórdia. A gente enxerga o Senhor Jesus nos evangelhos, né? E eu amava aquilo ali, para mim, né? É o primeiro amor quando tu tá lendo a Bíblia, né? E aí eu me deparava com Jesus chamando os fariseus de raça de víboras, sepulcros caiados. Geração má e perversa, geração perversa e adúltera, incrédulos. Enfim, a gente até poderia fazer um estudo de tudo que Jesus falou contra os fariseus e os saduceus, assim como João Batista. E aí é chocante. Jesus era tão bom, tão compassivo, tão misericordioso, tão manso, tão humilde, mas ele não aliviava. Ele pegava pesado com os fariseus e os saduceus. E o que eu aprendi? Que isso é porque a religião é pior do que outros pecados. Por quê? Porque a pessoa acha
que ela faz tudo certo. Ela acha que ela é sã, que ela não é doente. Porque eles estão cumprindo os rituais, as regras, aquilo que aparenta, né? Que o Senhor Jesus falou do fermento. Então, é a hipocrisia, é a falsidade, são os dissimulados, são aqueles que se aproveitam. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que eles se aproveitavam das viúvas, dos órfãos, que eles estavam sempre prontos para lucrar, fazer da casa de Deus um covil de salteadores, né? A casa de oração se tornou um covil de salteadores. Então, o que é isso? É usar a fé das pessoas para lucrar, para ganhar dinheiro. E isso é abominável. Então, por isso que Jesus pegava tão pesado. E o que ele está dizendo para eles? Vocês são perversos. Vocês são adúlteros. Porque tu pode não concretizar, consumar o ato, mas o teu interior, os teus olhos, os teus pensamentos, a intenção do teu coração é maligna. Porque o perverso é isso, ele perverte o direito. Ele perverte o que é justo, correto, piedoso. E o que acontece? Eles se colocavam como um obstáculo, eles atrapalhavam, entende? Eles não deixavam que as pessoas se salvassem, se convertessem e conhecessem a palavra de Deus. E por isso que Jesus fala que é um sepulcro, que eram sepulcros caiados, porque por fora eles eram branquinhos, bonitinhos, mas o seu interior era podre, morto, cadáveres. E eu já trabalhei isso com vocês em alguns vídeos, inclusive lendo o capítulo Ai, né? Ai, é aquele capítulo que Jesus fala deles, né? Ai dos fariseus hipócritas. E eu falei para vocês também que no estudo de Mateus nós íamos ter muitos embates, né, dos fariseus e saduceus contra o Senhor Jesus. Então, agora 5. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Então, os discípulos não entenderam. Jesus estava falando exatamente isso, desse fermento que leveda toda a massa, que contamina. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz, mas se os teus olhos forem maus, tu vai estar numa densa, numa profunda escuridão. E sim, eles estavam numa profunda escuridão. Eles já tinham perdido o relacionamento com Deus há muito tempo. E ainda estavam impedindo outros de se salvarem, de conhecerem a palavra. E agora aqui nós temos aquela ideia do fermento que a gente viu lá na Páscoa. Que eles tinham que comer pães sem fermento, sem pecado, sem hipocrisia, sem falsidade. Como tinha que ser, né? Sem maquiagem. Então, aqui Jesus está falando que eles estavam contaminando a todos, assim como um fermento que leveda toda a massa. Porque se os líderes já estão corrompidos, o povo então nem se fala, né? Então Jesus está falando desse fermento, dessa ideia do fermento, que ele usou também quando ele falou do reino dos céus, do reino de Deus. Porque a ideia é, se eu tenho o Espírito Santo, todo o meu ser será contagiado, influenciado, transformado. Essa é a ideia do fermento, que tu coloca um pouco de fermento e aquele produto, aquele ingrediente faz com que toda a massa cresça, né? Só que aqui ele está falando de uma forma negativa, que isso que os fariseus, os saduceus, que eles fazem, que eles falavam, fazia mal para todo o povo. Jesus perguntou
percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Porque os discípulos não estavam entendendo, discernindo espiritualmente o que Jesus estava falando. Eles estavam, acho que, se culpando, né? Porque, eles, porém, começaram a discutir entre si. Ele diz isso porque não trouxemos pão. Tipo, tu era para ter trazido pão? Por que tu não trouxe o pão? Eles deviam estar discutindo, buscando culpados de por que não levaram pão. E Jesus estava falando de algo muito maior, de algo espiritual. Estava alertando. Assim como hoje as pessoas se preocupam muito em ter o pão físico, natural, da sobrevivência, o alimento, né? Mas e o espiritual? Eu como pão todo dia. Mas e o espiritual? Lê a Bíblia uma vez por semana? Ou lê um versículo? Mas Deus fala por... Claro que Ele fala. Mas tu não come um pedacinho de pão, né? É a hipocrisia. Quer dizer, eu quero alimentar meu corpo. Mas e o meu espírito? Como que o meu espírito é alimentado? Jesus não é o pão vivo que desceu do céu, então eu preciso me alimentar deste pão espiritual diariamente. Quando nós estávamos criando o canal, o YouTube quer que tu determine um horário para lançar o vídeo, para postar o vídeo. Claro, ele pode ser alterado, tu pode ter vários horários. Mas o que eu sempre pensei? A devocional. Eu já expliquei isso aqui. O vídeo é postado às 7 horas da manhã. Para que aquela pessoa que quer ler a Bíblia antes do trabalho ou antes dos seus afazeres, ela vai ter uma oportunidade de ter a nossa companhia, né? A minha leitura aqui e fazer sua devocional. Então, antes de pegar o celular para qualquer outra coisa, ou antes de ligar a TV para qualquer outra coisa, ou o computador para qualquer outra coisa, ela vai ter o seu tempo com Deus. E eu fico muito, muito feliz e agradecida quando as pessoas me dizem isso. Cândida, eu tomo café ouvindo o canal A Bíblia Diz. Eu faço as minhas leituras junto contigo. Eu oro, eu começo meu dia. Era isso que eu pensava. Um horário em que a pessoa tivesse o seu alimento espiritual. Claro, tem gente que acorda muito mais cedo, mas pode ficar ouvindo, né? Então, tem gente que não tem esse cuidado. Pode ser à noite, antes de dormir. Tem gente que dorme e não lembra de ler a Bíblia. Então aqui é um exemplo, os discípulos estavam discutindo por causa do pão da terra e não por causa do pão espiritual. E nem estavam discernindo que o Senhor Jesus, que o Mestre estava falando. E nós muitas vezes estamos tão focados, tão envolvidos com a vida, com o trabalho, com os estudos, com seja lá o que vamos deixando o nosso tempo. Eu cresci ouvindo essa palavra, devocional. Aquele teu tempo, tu e Deus, né? Tu e a palavra de Deus. É tempo de ler a Bíblia, é tempo de orar, é tempo de louvar, é tempo de ficar quieto. Enfim, aquele teu tempo precioso em secreto com o teu Pai. Então nós gostaríamos muito que o canal A Bíblia Diz fosse uma companhia, uma ajuda, né, para essas pessoas que querem ler a Bíblia. Assim como de manhã a gente acorda e come aquele pãozinho abençoado, que tu possa acordar e comer o pãozinho do céu, o pãozinho espiritual. E aqui é isso que está rolando aqui. Jesus está falando de um pão eterno, espiritual, né? E eles estão com os olhos no pão da terra, no pão físico, e ainda se culpando, discutindo, tá? Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Então, quando a gente está discutindo, está faltando fé. Quando eu não estou discernindo de que tipo de pão o meu Senhor está falando, está faltando fé. Quantas coisas aqui estão acontecendo por falta de fé? E aí é o Senhor Jesus que está dizendo, vocês têm uma fé pequena. Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram?
Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Então, mais explicado, mais explícito, mais esmiuçado do que isso, impossível. Há um falso ensino. E a gente também já viu isso. Se há o verdadeiro, há o falso. Se há o falso, há o verdadeiro. Então, o que acontece? A doutrina dos fariseus era falsa. A tradição deles era falsa. A aparência era falsa. Porque a essência era completamente diferente. 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Lembra quando Deus se apresentou para Moisés? Eu sou. Ah, o que eu vou falar para Faraó? Diz que o eu sou te enviou. Então Jesus está perguntando quem eu sou. E nós vimos os muitos eu sou do Senhor Jesus. Eu sou o pão vivo, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. Nós fizemos esse estudo há pouco tempo. Então aqui Jesus está querendo saber quem eu sou, quem vocês dizem que eu sou. E Pedro, que eu já falei para vocês, o líder, o porta-voz, o representante dos discípulos, dos apóstolos, responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa é a nossa resposta. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. As pessoas dizem muitas coisas a respeito de Jesus. Ah, que Jesus é bom, que Jesus é luz, que Jesus é profeta. Ai, muitas coisas. Mas elas têm que saber que Jesus é Deus. Ele é Filho de Deus, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então, o Senhor Ele é o grande eu sou. 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então aqui está bem claro. Pedro recebeu uma revelação espiritual. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele recebeu, bem-aventurado você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, quer dizer, isso não é humano, entendeu? Mas o meu Pai que está nos céus é que revelou. É a fé, é mediante a fé que tu reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Aí o que mais eu destaco? As portas do inferno. Nós temos que entender isso.
A ideia das cidades muradas com portas, portões, ferrolhos e as pessoas lá dentro. Então, o inferno encerra as pessoas lá dentro. As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Elas estão lá dentro do inferno. E as portas estão fechadas. Não querem que as pessoas se convertam, escutem a palavra. Então, as portas do inferno, elas resistem. Elas não querem que quem está lá dentro saia. E por isso que a gente está fazendo o quê? Saqueando o inferno. Cada um que se converte, cada um que conhece Jesus, que reconhece que Ele é o Filho do Deus vivo, ela está sendo liberta, ela está saindo dessa escravidão, dessas correntes, dessas amarras, dessa morte espiritual. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque é a igreja que prega, que anuncia, que fala a verdade. É a igreja que é a coluna da verdade. Por quê? Porque ela está baseada na palavra de Deus. E o que Jesus falou para Pedro vale para mim e vale para ti. Nós ligamos e desligamos na terra e nos céus. Então, uma pessoa, ela tá morta em seus delitos e pecados, ela tá perdida, ela recebe o Senhor Jesus, ela tá salva, perdoada. Então, há uma mudança, há uma transformação, né? Então, tu liga aquela pessoa no céu e tu desliga ela da terra, vamos dizer, no sentido de uma vida material, de uma vida limitada, de uma vida carnal, mundana. Então, ligar e desligar, isso é algo espiritual. O Senhor Jesus nos salva e Ele tem poder. E este poder Ele deu para os seus filhos, para as suas filhas e para a igreja. 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, olha só, Jerusalém, era lá que ele teria que sofrer. O sofrimento de Jesus, a morte, a ressurreição era em Jerusalém. E aqui eu tenho que destacar para vocês, ó, anciãos, principais sacerdotes e escribas. Aí tu coloca fariseus, saduceus. Todo esse povo era contra o Senhor Jesus. 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Então, Pedro recebeu uma revelação de que Jesus era o Filho do Deus vivo. Agora, quando houve, vamos dizer, o fracasso, né? Porque ele vai ser preso, vai ser morto, tudo que vai acontecer com Jesus, ele diz: não, isso não vai acontecer, porque tu é o Filho do Deus vivo. Porque a ideia era triunfalista, era alguém político, com poder da terra, assim como Davi, né? Que botou os inimigos para correr, mas eles não estavam discernindo que era um reino dos céus, um reino de Deus, um reino espiritual. Então Satanás usa essa percepção humana e, vamos dizer assim, se apodera de Pedro nesse momento. Por quê? Porque Pedro empresta a sua boca para falar algo maligno. Porque se Jesus não vai para a cruz, se ele não morre, ele não ressuscita. E se ele não ressuscita, é vã a nossa fé. Como que a gente vai ser salvo? Então essa palavra assim, parecia tão piedosa, né? De alguém que amava. Não, é diabólica. Porque Jesus precisava morrer. Porque é na morte de Jesus que nós temos a vida e a salvação. E aí Jesus fala que é pedra de tropeço, quer dizer, é algo que vai te atrapalhar, algo que vai te impedir de chegar no objetivo, no alvo, que vai fazer com que tu caia, que vai atrasar a tua caminhada. Isso é uma pedra de tropeço. E aí tem esse versículo que eu acho muito forte e muito esclarecedor.
As coisas de Deus e as coisas dos homens. Há um âmbito humano e há um âmbito espiritual. Há as coisas de Deus e há as coisas dos homens. E quando tu tá olhando demais para as coisas dos homens, a tendência é que tu não olhe para o alto, tu não olhe para Deus. 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ele mandou Satanás sair. Sai da minha frente, Satanás. Arreda Satanás, retira de Satanás, depende da tradução, né? E agora ele está dizendo, ó, aos seus discípulos. Então, aquela palavra foi para Pedro. Agora ele deve olhar para todos os seus discípulos que devem ter ficado chocados, apavorados, porque o líder deles, o porta-voz, o amigo, o anfitrião, né, que hospeda o Senhor Jesus, sai da minha frente, Satanás. Imagina. E aí, o que Jesus diz? O discurso mais contundente, né, do evangelho, o resumo de tudo. O que é ser crente? O que é ser cristão? O que é seguir a Jesus? O que é ser discípulo? Ó, então Jesus disse aos seus discípulos. Isso aqui não é para as multidões, isso aqui é para os discípulos. Os discípulos são aqueles que seguem a Jesus, que servem, que andam nas pisadas, nas pegadas. Então, é para aqueles que estão próximos de Jesus, essa palavra. Então tem gente que não gosta dessa palavra aqui. E aí tu deve pensar, será mesmo que é discípulo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu. Negue-se a si mesmo. Negue-se. Isso é renúncia. Isso é morte. E isso dói. Jesus se esvaziou da sua glória para nos salvar. E nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa presunção, da nossa vaidade, da nossa vanglória, da nossa altivez, das nossas razões, das nossas opiniões, dos nossos achismos. Enfim, cada um sabe do que tá cheio. Negar-se a si mesmo. E se isso não fosse suficiente, tu ainda tem que tomar a tua cruz. E aí, tu vai seguir. Então, o evangelho é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir. Então, olha o que Jesus está dizendo. Tu quer me seguir? Tu nega e tu toma a cruz. E aí tu segue. Tu viu que seguir tá antes e tá depois? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. E olha que isso aqui não é só literalmente, como aconteceu com os cristãos primitivos e que até hoje acontece com os nossos irmãos ao redor do mundo. Não, muitas vezes é abrir mão da vida enquanto tu tá vivo, né? De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então, quem quiser ganhar o mundo inteiro vai perder a sua alma. Mas quem abrir mão desta vida vai ter a vida eterna. E aí fala que o Filho do Homem há de vir na glória do Pai. Fala dos anjos e fala das recompensas de acordo com as nossas obras.
Porque quem abre mão, quem renuncia, quem se nega, quem perde, vai ganhar muito mais. Haverá recompensa, galardão para aqueles que se negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz e seguirem a Jesus.